antes, Vitor, e você tinha dito que a forma que é feita a educação no curso, né, de filosofia nas faculdades e tal não é tão interessante assim. Quer dizer, parece que é só a história da filosofia. Eu vejo você que você tem muito mais, não sei se é essa a palavra, mas mais respeito, assim, por áreas práticas mesmo da filosofia. Então, filosofia da ética, da ciência, etc. Você acha que é interessante mudar essa as matérias, assim, digamos, né, da filosofia? Como que seria isso? E por que, assim, que você tem você acha mais interessante essas áreas do que uma discussão mais ontológica, mais filosófica mesmo, entende? Tipo, viajar na maionese, assim. Não que eu tenha mais respeito, é o que eu dei mais ênfase, por conta do que eu via no Brasil. Tem muitas e muitas e muitas pessoas excelentes, em discussões acadêmicas filosóficas, mas ficavam encasteladas, cara. E isso estava me dando uma agonia tão grande, Cauê, porque muitas dessas discussões orientam debates públicos e essas pessoas não estavam ocupando esses debates. Falei, cara, eu tenho que dar para a população, eu tenho que entregar para a população que investiu na minha formação em filosofia, que eu formei em federal, então fui pago pelo contribuinte, e eu queria entregar algo que não fosse simplesmente produzir mais discussões encasteladas, eu queria trazer esses debates para o público e focar em questões que sejam de impacto prático. Então foi uma escolha minha, não que é mais respeitosa, mas de poder fazer com que a filosofia também tenha divulgação nessa direção. Que a gente tem grandes divulgadores de física, por exemplo, como Pedro Loos, né? Como o Serjão, Sim. grandes biólogos como Átila, Pirula. Filosofia, cara. Não tem ninguém trazendo os grandes debates. E aí, pensando até agora na ênfase político, né? Não tem ninguém, em termos de representatividade, que possa tornar aquilo que a filosofia produziu de melhor como de conhecimento da população e orientando as políticas públicas. E era a coisa que eu dei ênfase. E aí dei ênfase em temáticas que são relevantes para ciência, né, epistemologia, por questões que influenciam o modo como a gente pensa evidências, etc. A busca Ética, pelo verdadeiro filosofia conhecimento. política. E aí eu tô trabalhando em coisas nessa direção. É, Em relação à formação de filosofia no Brasil, eu não acho que seja uma questão de disciplinas. Eu acredito que possa ter mudança nos currículos, mas é mais importante em relação à formação dos professores. Porque qual que é o maior problema disso tudo? Que mesmo que eu tenha, vai lá, discussões temáticas, que não seja simplesmente história da filosofia, se eu colocar uma disciplina de epistemologia que aimenta a história da filosofia, a história da epistemologia, dá na mesma, no final das contas. Então, é, precisa ter uma virada de chave na filosofia para que a filosofia seja mais analítica e menos continental, basicamente. Que são as duas grandes formas de fazer filosofia. Filosofia continental é a filosofia que preza pela história, que preza pela interpretação de textos antigos, né? Que vai ficar discutindo sobre o que Kant realmente quis dizer. E a filosofia analítica, ela vai ter uma ênfase maior nos argumentos, em resolver problemas filosóficos, em trazer teorias para lidar com esses problemas. E hoje a formação no Brasil, os grandes professores, eles geralmente são de continental. E a gente precisa ter uma virada nisso, e que é muito difícil. Em que Porque sentido, continental? continental, na verdade, é um termo mais geográfico, porque foi uma filosofia construída no continente europeu, que foi muito presente na Alemanha, na França, em lugares assim. A filosofia analítica, ela veio da Inglaterra, basicamente. Era anglo-saxã. E muito aliada com os Estados Unidos, no final das contas, né? Até mesmo por conta da influência inglesa. Mas hoje em dia, no mundo, a analítica é a predominante, basicamente. Na Europa também. Na Europa também. Hoje, né? América Latina que não. É igual na psicologia, cara. É exatamente o mesmo problema da psicologia. Psicologia científica, E assim, no mundo todo, a América é Latina cultural, assim, na sua ficou. visão. Aí tem razões históricas, tem a ver com o fato de que o nosso ensino tem uma grande influência no ensino francês. E aí a gente pegou várias coisas dos caras lá do passado, é assim que a psicanálise veio aqui também. Mas eles foram se atualizando lá e a gente não se atualizou aqui, Cara, uma coisa que você falou basicamente. em off ali, realmente eu nunca tinha parado pra pensar, nem vi ninguém falando sobre. É igual você colocar duas pessoas pra discutir questões realmente, assim, muito importantes e práticas, né, da sociedade, como, por exemplo, o aborto
e outras questões assim, não tem um cara ali que é formado em filosofia, especialista, né, nessa área, né? Da ética, da moral, sei lá. São dois tudólogos, assim, Pois é. discutindo sobre, basicamente, sei lá, que não tem nada a ver a área deles com aquilo. Por que é assim, né? Agora me despertou a dúvida. Por que exatamente é assim? É porque o Brasil não é um... É burro, cara. Por não colocar essas pessoas ali, entende? Parece que as coisas não funcionam certo. Eu acredito que sejam dois problemas. Um problema, primeiro, diz respeito à própria filosofia. É igual eu tô te falando, as discussões estão encasteladas. Quem são os especialistas de aborto no Brasil? Na filosofia? Ninguém conhece. Essas pessoas não estão no debate público. Elas não se colocam no debate público. Estão só na Então, academia. existem. A filosofia tem que fazer uma meia-culpa de. E é algo que eu tô tentando fazer em relação à minha divulgação científica, em relação ao meu trabalho, que é aparecer ao público, basicamente. E se colocar nesse lugar que deveria ser ocupado por filósofos. E outro ponto é que discussões filosóficas, elas sofrem de um problema muito grande, Cauê, de que elas focam em questões centrais da visão de mundo que as pessoas não aceitam que há espaço de discussão. E isso é um problema muito grande. Então, se eu virar pra você e dizer o seguinte, falar, olha, ô Cauê, eu acredito que a água é H2O. E isso, na verdade, melhor dizendo, né? Um químico vem e fala pra você, cal é água, H2O. Você vai falar, ok, você aceita o que o químico disse. Você aceita esse engenheiro falar que, olha, a construção que você planejou ali pra sua casa vai precisar de mais concreto. Você aceita muito bem a opinião especializada. Porque isso não vai contra minhas crenças profundas. Agora, né? se um filósofo vira e fala pra você, olha, eu acredito que as pessoas deveriam ser obrigadas a se vacinar, você fala, não, pera lá. Obrigado ao quê? A se vacinar, por exemplo. Não. Aí, a depender do que você acredita, de visão de mundo, você fala, dane-se o que você tá pensando. E as pessoas não aceitam que existam opiniões especializadas sobre isso. Gostaram do corte, galera? Deixem o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.